Olá, divinos e amados do meu coração! Sejam muito bem-vindos ao canal Divino Amor, o seu refúgio sagrado de treinamento mental e quietude espiritual. Hoje entramos na transformadora lição 33 de um curso em milagres. Existe um outro modo de olhar para o mundo. No áudio de hoje vamos conversar sobre como quebrar o piloto automático da nossa rotina. Compartilho com vocês uma experiência pessoal de cansaço e teimosia durante uma criação artística e como a falta de presença faz as coisas darem errado. Vamos compreender que a nossa mente funciona por afinidade, sintonizando pensamentos coletivos, e como o nosso cansaço físico exige pausas para voltarmos à essência de Deus. E mesmo após uma noite mal dormida fora de casa, eu escolhi aplicar essa lição para mudar o meu dia. Vamos aprender a transformar a dor em conhecimento e a usar o poder da borboleta como símbolo da renovação do nosso olhar. E aí eu trago também um texto lindo sobre essa transformação da lagarta em borboleta. E a nossa prece de alívio e silêncio mental já está fixada aqui no topo dos comentários. Respire fundo, mude a sua frequência e vamos juntos despertar. Vamos aqui, gente, começar com a transformadora lição 33. Espero que vocês estejam bem, que estejam sentindo muita paz aí nos pensamentos, né? Que os pensamentos estejam tranquilos, que já estejam vendo aí as coisas de modo diferente. Hoje vamos fazer uma lição em relação ao modo de como a gente olha para o mundo. Ontem a gente fez a lição, eu inventei o mundo que vejo, então os exercícios foram para que a gente treinasse bastante isso, entender que a gente está ali inventando, tudo que a gente vê ali é tudo uma criação nossa. E dependendo da qualidade de nossos pensamentos, a gente vai ver o mundo de forma diferente. E esses exercícios são ótimos porque eles fazem com que a gente fique atento aos pensamentos que a gente está tendo. Além da gente transformar esses pensamentos, da gente entender o que esses pensamentos são, como eles são formados, a gente também fica prestando atenção nos nossos pensamentos e entendendo que aquilo que a gente pensa, a maior parte do tempo é o que a gente vai encontrar lá fora, né, gente? Então, ontem me contem aqui se vocês fizeram os exercícios, se conseguiram fazer ali como ele pediu. Ontem foram 2 períodos de prática, de manhã e de noite, e no decorrer do dia falar nos períodos que tiver mais aflito, mais inquieto. E me contem aqui se vocês perceberam, ainda estamos nesse mundo aqui das ilusões, então ainda percebemos, então me contem aqui se vocês perceberam como em alguns momentos que estavam se sentindo mal e lembraram da lição de fazer, eu inventei o mundo que vejo, se isso mudou alguma forma de olhar, se você já conseguiu entender que você estava criando tudo aquilo. E se na verdade quando você olhou para aquilo, quando você percebeu aquilo que você estava inventando, se algo mudou, se você sentiu que algo mudou, se você conseguiu contornar aquela situação e já mudar o pensamento e logo já ver outra coisa na sua frente. Então me contem aqui se está mudando, se vocês estão sentindo isso ou se ainda não, e tá tudo bem, se ainda não também, é um processo. Estamos aí na lição 32 ontem, né? Hoje vamos para 33. Então, é um caminho aí longo, mas um caminho muito produtivo, respeitando o tempo de cada um, o espaço de cada um que a gente tem ainda aqui nessa 3D e entendendo que isso é preciso aqui para esse caminho. A gente vai precisar passar por tudo isso para que a gente entenda, porque se a gente não tivesse passado, a gente não ia entender o que seria isso, né? O que seria a dor, o que seria essa transformação. Então, a gente está aí se transformando todos os dias. Hoje eu li um texto lá no meu grupo e estava falando de transformação. Eu vou ver se eu acho aqui para comentar com vocês, acho que é até curto, mas fala dessa
etapa aí da gente se transformar. E esse é o caminho das lições aí, a cada dia é uma transformação dos nossos pensamentos para a gente entender que estamos todos conectados. Também li, né? Na verdade tem um áudio e tem um texto também que falava dessas afinidades de todos somos um, que estamos todos conectados com o pensamento. Então entender que às vezes vem aí um pensamento que é um pensamento mais coletivo do que de nós mesmos. E a gente nem estava pensando e de repente vem um pensamento e a gente não entende por quê. Então a gente também entender esses pensamentos que vêm, que se aproximam da gente por afinidade, que não são nossos e que a gente pega e traz aqui para nossa essência e transforma, né? Transforma esse pensamento, encontra aqui o pensamento novamente de paz e de amor, que é o pensamento de Deus. Então esse é o nosso objetivo, buscar todo dia aqui o que está na nossa essência. Mas enquanto isso, a gente vai treinando, a gente vai modificando, a gente vai entendendo, a gente vai agradecendo por essa oportunidade que a gente está tendo aqui de Jesus ter guiado uma pessoa para escrever esse livro tão maravilhoso. Então essa oportunidade que a gente tem depois de tanto tempo que Jesus esteve aqui e agora de ter em nossas vidas esse livro maravilhoso. Então é um agradecimento por ter a possibilidade de ter essa transformação em nossas vidas e nos acolhendo e trazendo a gente aqui de novo para nossa essência. Então é isso, gente. Fiquei com vontade de falar tudo isso para vocês. Tô mais calma. Ontem eu fiz bastante esse exercício de que eu inventei o mundo que vejo. E aí teve uma hora que foi mais difícil, que foi à tarde. Eu estava fazendo um trabalho criativo e eu acabei que eu fiquei ali muito tempo naquele trabalho, querendo que tudo saísse perfeito e esquecendo de respirar, esquecendo de parar um pouco, fazer até onde eu estava conseguindo, e eu esqueci. E fui querendo fazer. Aí o que aconteceu? Até então estava indo tudo bem, estava lindo o meu trabalho criativo, até que eu comecei a ficar cansada e não respirei direito e não entendi ali o meu momento, que eu tinha que parar para descansar um pouco para depois voltar. E de repente eu não tinha que voltar nem naquele dia mesmo. Mas eu continuei e aí eu acabei que não ficou do jeito que eu queria, acabou saindo com pressa, sem atenção. Então eu percebi, né, como era tudo eu ali. Naquele momento eu não parei quando eu tinha que parar. Eu não dei a atenção que eu tinha que ter dado pro meu corpo e fiz tudo com pressa. Então olha como eu criei, né? Eu estava num processo de criação. Então olha como eu ali, eu era responsável por aquilo que eu estava fazendo, por aquilo que eu estava olhando, por aquele tempo que eu estava me dedicando. Se eu tivesse entendido ali o meu momento, que naquela hora tinha que olhar para um outro lado, até para o meu cansaço físico mesmo e mental, teria voltado depois com mais energia. Então é isso, é realmente essa nossa visão, esse nosso parar de entender aquilo que a gente está fazendo, de entender, de nos respeitar também até o limite que a gente consegue ir. E tudo isso é sempre observando os nossos pensamentos. Até então eu estava lá respirando, fazendo tudo bonito, estava saindo, as cores estavam saindo lindas do meu trabalho, estavam em formas perfeitas, até que eu cansei e não respeitei esse momento que eu realmente tinha que parar. Então é isso. Tô falando para vocês, realmente eu inventei o mundo que vejo, estava ali criando e não me respeitei, não percebi que era eu que estava fazendo tudo aquilo, mas que o meu corpo também precisa de um descanso e a gente tem que se respeitar, entender, e nada melhor do que vigiar e orar os pensamentos para evitar que aconteça isso. E então vamos lembrar, né? Vocês que estão aí todos os dias, fizeram a lição 32 ontem. Eu inventei o mundo que vejo. Conseguiram entender o que vocês estão criando na frente de vocês com os pensamentos? Me contem aqui nos comentários se sentirem no coração de contar o que é que aconteceu aí no dia de vocês. E aí, hoje, lição 33, existe um outro modo de olhar para o mundo. Então, ontem a gente falou, inventei o mundo que vejo, e hoje ele fala que existe um outro modo de olhar para o mundo. Se a gente conseguir olhar com esse amor, eu poderia ter continuado irritada, como eu acordei. Quando a gente não dorme direito, a gente não, o nosso humor
Mas mesmo assim, eu acordei, fui fazer a meditação, orei, fiz a palavra de gratidão ali pelo ambiente, por mais que tenha sido difícil por não conseguir dormir, mas eu me mantive nisso, eu sabia que era importante para o meu dia. Então, só agradecimentos e foi o meu novo olhar, né? O meu novo modo de olhar para esse mundo. Então, acho que tem tudo a ver com essa lição 33 aqui. Existe um outro modo de olhar para o mundo. Eu olhei esse modo, olhei com amor realmente para o que eu estava buscando ali. Eu estava buscando a paz. E foi bom aqui para colocar de qualquer forma nessa lição aqui. Gosto muito de passar as experiências para vocês e hoje foi essa que eu vivi logo cedo, né? Então, a primeiro parágrafo. A ideia de hoje é uma tentativa de reconhecer que podes mudar a tua percepção do mundo, tanto em seu aspecto externo quanto interno. Como podemos mudar a nossa percepção do mundo? Ele continua aqui: 5 minutos completos devem ser dedicados às aplicações da manhã e da noite. Durante esses períodos de prática, a ideia deve ser repetida tantas vezes quanto achares confortável, embora seja essencial que as aplicações sejam feitas sem pressa. Então, você vai fazer 5 minutos de manhã e à noite, e durante o dia você repete essas ideias quando achar confortável e sem pressa. É essencial que seja feita sem pressa. Examina as tuas percepções interiores e exteriores alternadamente, mas sem que a sensação de mudança seja brusca, que você pode realmente estar em conflito com isso. Vamos supor, no meu exemplo aqui que eu dei, eu primeiramente dormi bem mal e tentei sair dessa situação que estava aqui dentro de mim, essa angústia, porque dormir mal, como eu falei, é ruim, a gente acorda meio de mau humor. E eu estava realmente querendo ver o meu mundo de forma diferente. Então, se eu fosse examinar, ia ter um conflito ali tão grande, né, do que estava aqui dentro de mim com o que estava fora, tanto que deu esse conflito de aparecer umas situações bem ruins, mas eu consegui me manter calma. Mas poderia ser muito brusco, poderia, porque a gente tentar examinar aquilo que está dentro e aí a gente logo olhar para fora. Então, eu estava tentando me acalmar por dentro, mas ainda estava vendo aquela situação ali ruim fora, porque eu já estava trabalhando isso dentro de mim para que aquilo que aconteceu durante toda a noite não me prejudicasse no que eu ia ver ali na minha frente de manhã. Eu sabia que eu tinha entrado numa situação ruim pela madrugada e não queria mais ver isso fora. E então, que eu examinasse, mas com calma, tentando encontrar isso no meu mundo externo, sem que fosse muito brusca essa percepção. Então, vamos continuar. Segundo parágrafo. Apenas olha casualmente o mundo que percebes como se estivesse fora de ti, e em seguida fecha os olhos e examina os teus pensamentos interiores com igual casualidade. Foi o que eu tentei fazer, por mais ali que tivesse difícil, que eu estava vendo fora, eu fiquei orando, pedindo para Deus, os anjos ali, para me manter calma naquela situação, e eu sabia que a minha vibração estava baixa. Então, é examinar casualmente aqui o mundo e os pensamentos interiores e exteriores com igual casualidade. Tenta permanecer igualmente indiferente nos dois casos e manter esse desapego enquanto repetes a ideia durante o dia. Então, vocês viram como eu tentei fazer isso. Ao perceber que eu tinha tido uma noite ruim e que eu estava angustiada por dentro, por pensar que aquilo podia ali refletir em tudo fora de novo, nas pessoas em volta. E ao eu me manter indiferente, rezando e orando e pedindo ali para que a paz fosse feita ali, que eu não me deixasse atingir por aqueles pensamentos internos e que refletissem ali, eu tô sendo indiferente e tô me desapegando e tô levando essa situação para quem conhece, para quem pode realmente me ajudar. Então, terceiro parágrafo. Os períodos mais curtos de exercícios devem ser tão frequentes quanto possível. Aplicações específicas da ideia de hoje também devem ser feitas imediatamente quando surgir qualquer situação que possa te perturbar-te. Para essas aplicações, dize: existe um outro modo de olhar para isso.
Então, olha como eu tentei olhar de um outro modo, ao invés de brigar. Olha como seria mais fácil falar essa frase, né? Existe um outro modo de olhar para isso. Vocês já viram aquelas... Isso geralmente as pessoas de autoconhecimento falam muito, né? A gente vê muito isso, assim, falando assim, que às vezes a pessoa fica nervosa, tem um trânsito e para, ou tem um congestionamento e tal, e depois eles descobrem que lá na frente tinha tido um acidente muito grande, né? Ou então você saiu de casa e era para sair um tempo e não saiu. E aí depois descobre que se você tivesse saído antes, você ia ter pego alguma coisa muito ruim pelo caminho, né? Então, tentar entender que sempre os anjinhos, quando você tá ali conectado, quando você tá pedindo, quando você tá em amor, eles estão sempre te protegendo. Não que eles não estão sempre protegendo, mas é lógico que se a gente facilita o trabalho deles, se a gente consegue ficar sempre ali estando em sintonia com eles, eles conseguem nos ajudar de uma forma melhor, porque a vibração é mais fácil. Mas eles sempre estão protegendo todo mundo, né? Quarto parágrafo. Lembra-te de aplicar a ideia de hoje no instante em que estiveres cientes de qualquer aflição. Pode ser necessário reservar 1 minuto, mais ou menos, para sentar-te em quietude e repetir a ideia várias vezes para ti mesmo. Fechar os olhos provavelmente ajudará nessa forma de aplicação. Gente, então eu prometi para vocês que eu ia ler um texto sobre a transformação da borboleta que eu vi hoje no grupo e casou perfeitamente aí com essa transformação dessa nossa lição 33. Então vamos lá. Nem toda mudança precisa ser anunciada. Às vezes, as transformações mais poderosas acontecem em silêncio, porque nem tudo que floresce faz barulho, nem tudo que é cura é publicado, e nem tudo que melhora precisa de explicação. Há fases na vida em que a gente deixa de falar tanto e começa a trabalhar mais em si mesmo. Você começa a soltar hábitos, pessoas, pensamentos, feridas, sem precisar contar ao mundo, simplesmente porque você entendeu que sua paz vale mais do que a validação dos outros. Às vezes queremos mostrar logo que estamos nos curando, que agora estamos falando sério, mas a verdadeira evolução não precisa de aplausos, precisa de disciplina, paciência, amor próprio e muitas vezes solidão. Aqui, gente, eu trocaria por solitude, é melhor, tá? Então vamos continuar. Me contem aqui se vocês também preferem a solitude, tá? E então, continuando. Assim como a lagarta não avisa o mundo quando está prestes a virar borboleta, você também não precisa explicar cada passo do seu processo. Apenas continue crescendo, continue se curando, continue construindo essa versão de você que tanto sonha, mesmo que ninguém a veja ainda. Porque um dia, sem fazer barulho, sem procurar aprovação, sem avisar, você vai olhar para trás e nem você mesma vai reconhecer o quanto evoluiu. Atualize a sua vida em silêncio e deixe os resultados falarem por você. Que lindo, né, gente? Essa parte do silêncio da borboleta. E é isso mesmo, a gente ficando aqui no nosso interior mesmo, que tudo vai ser projetado fora de nós, mas que a gente projete, né? O ideal é a gente estender o amor de Deus. Então, se a gente está aqui pensando em amor, automaticamente a gente vai estender esse amor para todos, sem precisar ficar falando, publicando. Acho que as pessoas já vão sentir esse nosso amor. Tá bom? Então esse é o meu recadinho de hoje. Espero de todo o coração que vocês tenham gostado dessa lição 33. Cada dia mais aí as lições estão ficando mais lindas porque a gente vai realmente despertando, né? Então espero que vocês continuem fazendo, tá bom? E comentem aqui se gostaram. Fiquem com Deus, gente. Um grande beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.